primeiro ano, tudo bem com vocês de novo? Nós estamos agora na segunda aula, aula 2, tá? E nós vamos falar das razões trigonométricas. Bom, se você nunca ouviu falar disso, ou se você não se lembra, a gente vai revisar um pouquinho esse conceito aqui agora. E para que a gente possa dominar as razões trigonométricas, nós também vamos depois falar de teorema de Tales, tá bom? Mas vamos começar então com o mais importante. A professora resumiu o conteúdo porque nós estamos com a aula à distância, tá? Então vamos lá. O mais importante das razões trigonométricas. Nós precisamos saber o que é seno e cosseno. Eu tenho certeza que você, aluno do primeiro ano do ensino médio, ou você que está estudando para o vestibular, já ouviu falar sobre isso. Pode ser para o Enem, ou então, se você está no primeiro ano do ensino médio, você ouviu falar sobre isso no nono ano, né? Lá no finalzinho do ano, a gente entra nesse conteúdo. O professor, lá no quarto bimestre do nono ano, ele estuda teorema de Tales com a sala e entra um pouquinho nos conceitos de trigonometria, tá bom? As razões trigonométricas, o próprio nome já fala, ela pertence à trigonometria. E o nome trigonometria é o estudo dos triângulos dos seus lados, que é a metria, e o gono, né, que são os ângulos. Então, é um estudo dos ângulos do triângulo e das laterais do triângulo. É o estudo dos triângulos por completo, ok? E por que ele é tão importante? Porque o triângulo é a menor figura geométrica da matemática. Com ele, a gente pode formar qualquer outro tipo de figura. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos estudar aqui. A gente tem que saber o seguinte, o que é seno e cosseno. E entender que o seno, quando ele aumenta, o cosseno diminui. Eu desenhei aqui um círculo para vocês entenderem o que é seno e cosseno. Tá? O seno, percebam aqui no círculo, ó, ele está aqui na vertical. O que ele indica para mim? Ele indica que o seno sempre vai trabalhar com profundidades. Tudo que é profundo está ligado ao seno. E o cosseno sempre vai trabalhar com laterais, tá? Olha lá. Sempre com laterais. O cosseno está na horizontal e o seno na vertical. Ele está na vertical porque ele trabalha com profundidade. E o cosseno na horizontal porque ele trabalha com largura, medidas, laterais, enfim, tá? Só vou ligar aqui o ventilador porque tá bem quente aqui hoje. Muito bem. Aí. Calor, né? Muito bem, então retomando aqui a aula, vamos lá. Perfeito, entendemos que seno é profundidade, cosseno é largura, distância lateral, cosseno. Nisso, a gente tem algumas informações importantes. A gente tem os ângulos notáveis, tá? Os ângulos notáveis, ângulos notáveis, são esses ângulos de 30, 45 e 60. E as informações dele é o quê? O seno. Seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, meio. Temos também a tangente aqui, as informações dela. Se você não sabe o que é tangente, eu vou desenhar ela aqui do ladinho do meu círculo. Ó, com giz verde. Ó, aqui nós temos a tangente, tá? Ela fica bem do ladinho, passa bem perto.
Muito bem. Ok? Essas são as informações. Professora, eu não entendi. Por que a tangente tem esses valores? Bom, imagina você que aqui tem uma reta com algumas medidas. E aqui na própria tabela você pode ver, ó, que tangente de 45 graus é 1. Então, a tangente de 45 é 1. Então, ali vai ter a medida de 1. Tá? 1 centímetro, 1 metro, depende da unidade da sua tangente. Aqui vai ser 1. Ah, então se fosse tangente de 60 graus, raiz de 3. Então, um pouquinho mais para cima aqui, ó. Ó, a tangente de 60 aqui, ó. E assim vai. A única tangente que não vai ter, que não existe, é a de 90 graus. Por quê? Olha, para mim ter as informações da tangente, eu tenho que fazer com que parta do início até a reta tangente. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60 seria raiz de 3 aqui, né? Aqui em cima. Que não coube aqui na minha lousa. Tangente de 90 não existe. Por quê? Porque ela está aqui do ladinho e eu não consigo dar nenhum valor a ela lá. Não consigo. Então, tangente de 90 não existe. Ok? Deu para desenhar bem essa parte? Perfeito. Outra coisa que a gente precisa saber sobre esse tema. Dentro de um triângulo, nós temos os ângulos, como a gente viu na aula anterior, né? E nós, com os triângulos, nós temos a seguinte regra. O lado maior de um triângulo vai ser a nossa hipotenusa. O lado que está do lado, o vizinho do ângulo, é o cateto adjacente. E o lado que está de frente para o ângulo, ó, de frente, ó. Ele não é vizinho e não é o maior, tá de frente. É o cateto oposto. São essas informações que a gente tem que ter em mente para começar a estudar essa matéria. Então, beleza? Então, retomando, resumindo aqui. Entender o que era o seno e cosseno. Seno é a profundidade, cosseno é a largura. Sempre quando o seno aumenta, o cosseno diminui. Olha lá. Seno de 30 é meio. Cosseno de 30, que é essa linha azul aqui, é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, opa, subiu. Cosseno diminuiu. Seno de 60, subiu mais um pouquinho. Cosseno diminuiu mais um pouquinho. Agora, o processo contrário, ó. Vou diminuir o seno. Seno de 45, cosseno aumenta. Seno de 30, cosseno aumenta também. Perceba aqui, ó, conforme eu vou andando aqui, conforme um aumenta, o outro diminui. Olha lá. Ok? Conforme um aumenta, o outro diminui. Outra informação importante, lembrar da tabela dos ângulos notáveis. Tem até funk dela sobre isso. Não vou cantar, mas tem. Tem tanto funk dela para decorar ela sobre isso, tá? E também temos que lembrar os nomes das laterais do triângulo. Hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Vamos para a segunda parte agora. Muito bem, agora a gente vai entender, então, como é que funciona as relações em si, trigonométricas. Agora a gente vai entrar de fato no assunto, tá? Tudo que eu falei anteriormente é o conhecimento prévio necessário para entender essa parte aqui agora. Beleza. O professor na sala de aula para vocês falaria o quê? Razões trigonométricas. Seno, cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, adjacente por hipotenusa. Tangente, oposto por adjacente. Ele ia chegar, muitos deles, não todos, e falaria, decora. Tá? Mas, se você entender de fato, não é necessário que você decore. Você entendendo, você não esquece mais. Como que a gente faz para entender, então? Olha só. Lembra
Lembra que eu falei que o seno sempre é a profundidade das figuras? Olha lá, o seno é a profundidade. Então, o seno vai trabalhar com a profundidade de um triângulo. Se eu destacar esse ângulo aqui, dentro de um triângulo, a profundidade que eu quero descobrir está aqui, né? Ó. Essa é a profundidade que esse triângulo vai ter. Muito bem. Se o seno está ligado à profundidade, então ele está realmente ligado à realização dessa conta desse triângulo. Porque se eu quero encontrar a profundidade de um triângulo, eu vou usar o seno. Se eu quero encontrar a largura de um triângulo, olha lá, que está bem do lado do ângulo que eu destaquei, eu vou usar o cosseno. Ok? Então, vamos entender isso melhor? Olha só, o seno, então, profundidade. Então, o seno trabalha aqui, a gente chama de cateto oposto. Então, a razão trigonométrica do meu seno vai ser o cateto oposto, porque é o lado que está mais afastado, pode me indicar a profundidade. E ele vai trabalhar também com a hipotenusa. Então, ele vai dividir o cateto oposto pela hipotenusa. E por que pela hipotenusa? Porque ela é o maior lado do triângulo. Por ser no maior lado, ele consegue distinguir um parâmetro. Ele consegue achar um padrão e consegue achar as informações ali, fazendo essa relação, tá? E aqui o cateto adjacente, mesmo esquema. Ele é o vizinho do ângulo, né? E ele quer achar aqui, no caso, a largura da peça. Então, a largura da peça seria o cosseno. E, novamente, ele vai relacionar esse cosseno, a largura da peça, com o maior lado. Então, seria o cateto adjacente pela hipotenusa. Estou relacionando aqui para encontrar as informações, as laterais com o maior lado. Tá? Muito bem. E a tangente, nós acabamos de ver como a tangente funciona. Nós não vimos lá que, olha lá, seno e cosseno, né? A gente viu lá que o ângulo de 45, lá nos ângulos notáveis na tabela que estava aqui, a gente viu que a tangente resultava em 1. Então, aqui eu tinha o valor de 1. Certo? A gente viu isso. E como é que ele fez para ter o valor dessa tangente? O valor dessa tangente foi a divisão dessa lateral aqui por essa outra. Então, ele dividiu esse lado por este lado. Perceba que ali eu formo o quê? Um triângulo, né? Eu tenho aqui, ó, essa informação que é o seno de 45 e o cosseno de 45. Se eu fechar aqui, eu tenho um triângulo. Foca no giz laranja. Eu tenho um triângulo. Então, eu obtenho a informação da tangente pela divisão das laterais, ok? Então, a minha tangente, pela razão trigonométrica, vai ser a divisão das laterais. Então, a divisão dos catetos. Eu vou dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Essa é a minha tangente. Você pode decorar também, se você achar mais prático. Eu usei com os meus alunos o seguinte preceito, né? A seguinte informação. Coloquei lá tipo uma história em quadrinho, no roteiro, dizendo que corri, caí na coca. Tira o P aqui, ó. Fica corri, caí na coca. Seno, cosseno, tangente. Ou você também pode usar, ó, só H
caga, toa. Só H caga à toa. Como assim, professora? Vamos lá. O S é o meu seno. Tá? O meu O é o cateto oposto. E o meu H, a hipotenusa. Então, seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Só H, cateto oposto pela hipotenusa. Caga, cosseno adjacente pela hipotenusa. À toa, tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Só H, caga, à toa. Tirando as abreviações, seno igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tá? É isso aí. Bom, agora vamos ver a prática disso daí, tá? Você entendeu para que serve, onde se usa e como se aplica. Agora vamos ver a prática, vamos ver os exercícios sobre isso. Peguei um exercício da Mackenzie de 98. Achei bem interessante. É um material que eu selecionei para alunos que estão pensando em entrar no Enem em medicina. Então, eu achei vários exercícios do Enem um pouquinho mais complicados, né? E estou trazendo a cada aula para estar resolvendo também, tá? E vocês no ensino médio vão poder estar estudando isso daí também para ter um bom resultado nos vestibulares. Ótimo, ótimo. Bom, vamos lá então, ó. Na figura a seguir, a distância D vale. A distância D é desse ponto aqui a este ponto. Para mim encontrar essa distância, eu precisaria saber algumas informações. Eu precisaria saber quanto que vale, né, deste ponto até o outro, né? Quanto que vale essa distância aqui. E eu também preciso saber quanto vale essa pequena distância. Com essas informações eu consigo achar o valor de D. Mas nós não temos essas informações. Então, como que a gente faz esse exercício aqui? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, o que nós temos? Nós temos os ângulos e a profundidade. Se eu tenho profundidade, se eu estou com uma informação relacionada à profundidade, eu uso o seno. Então, o meu seno vai ser usado aqui. Eu vou usar o seno de 30, que é igual. Eu vou trabalhar com um triângulo maior, tá? Opa, caiu aqui. Perdão. Eu vou trabalhar primeiro com esse triângulo maior. Tá? Com o triângulo grandão. Ok? Às vezes a prova vem com letra A, B, C, mas nesse caso essa prova não tinha. Muito bem. Pelo menos no que eu vi, não tinha. Muito bem. Então vamos lá. Seno de 30, porque eu estou pegando o triângulo grandão, é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? É o raiz de 3, certo? Perdão, então um cisco aqui. É o raiz de 3. Eu sei quanto que vale a hipotenusa, que é o maior lado? Eu sei quanto que vale? Não, eu não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de x. E por que eu estou procurando a hipotenusa? Porque a partir dela eu vou conseguir encontrar os demais ângulos, as demais informações nas laterais que são vizinhas aos ângulos, tá? Mas vamos continuar a conta aqui para você entender o porquê. Bora. Muito bem, seno de 30 é meio, né? Então aqui vai ficar meio é igual raiz de 3 sobre x. Nós multiplicamos em cruz porque é uma igualdade, então eu posso fazer isso. Vou multiplicar isso aqui em cruz e eu vou ter que 1x é igual a 2 raiz de 3, ou seja, x é igual a 2 raiz
de 3. Significa que essa hipotenusa, então, ela vale 2 raiz de 3. Ótimo, achei a hipotenusa. Agora eu consigo encontrar essa lateral gigante aqui, ó. Como assim, professora? Por quê? É o seno, cosseno, a tangente que lida com cateto adjacente e hipotenusa. Quem que lida com isso? É o cosseno. Então, perfeito. A gente vai fazer aqui agora o cosseno de 30, que eu vou achar o lado inteiro aqui de baixo. Muito bem. Também poderia ser. Bom, cosseno de 30. Eu tô pensando aqui, gente, também poderia ser a tangente. A gente chamaria isso aqui de x e faria, né, com a tangente também. Mas eu vou fazer com o cosseno. Cosseno de 30. Cosseno de 30. Vamos lá, vai ficar então cosseno igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente, eu sei quem é? Não, não sei quem é. Então eu chamo de x. A hipotenusa, eu sei quem é. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 2 raiz de 3. Multiplica em cruz porque é uma igualdade. Então vai ficar 2x é igual a 2 vezes 2 raiz de 3. Então vai ficar assim, 2x é igual a 4 raiz de 3. Tá multiplicando, vai para lá dividindo, então x vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 2. Então, o meu x vai ser igual a 2 raiz de 3 também. Isso. Opa! Não, perdão. Achei um pequeno equívoco da minha parte aqui, ó. Perdão. Aqui é 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, né? E não 2 vezes 2 raiz de 3, perdão, erro meu. Mas continuando aqui, então fica 2x, que é igual a 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, tá? Continua a conta aqui em cima, não vai caber lá. Então vai ficar 2x é igual a 2, raiz de 9 é 3. Então aqui vai ficar 2 vezes 3. 2x é igual a 6, tá multiplicando, vai para lá dividindo, x é igual a 6 sobre 2, x é igual a 3. Ainda bem que aproviu. Coloquei um 2 a mais, perdão, gente. Tá? Então, significa que essa distância aqui, para mim, ela deu 3. Tudo isso vale 3, né? Bom, acabou o exercício? Não, eu descobri quanto que vale a distância completa. Eu não sei o valor de D ainda, que é o que ele pediu. Para saber o valor de D, eu preciso descobrir o valor desse cantinho aqui, ó. Que eu vou chamar de Y, tá? Preciso descobrir quanto que ele vale. Eu descobri o total, mas eu não sei quanto que vale esse pedacinho. A partir do momento que eu souber quanto vale esse pedacinho, é só fazer 3 menos ele e vai dar o valor da letra D. Não entendeu? Vamos calcular que você vai entender. Vou apagar aqui essa parte que nós encontramos a hipotenusa. Aqui, tá? Tudo bem.
Agora eu quero encontrar esse pedacinho aqui. Para encontrar ele, eu vou usar esse triângulo aqui. Tá? Vou usar esse triângulo ali. Bom, eu tenho o cateto oposto e eu quero encontrar o cateto adjacente. Quem que eu uso aqui nesse caso? Eu uso a tangente, tá? Tangente de 60 é igual a raiz de 3 sobre y. Tangente de 60 é raiz de 3, né? Muito bem, aqui nós vamos multiplicar em cruz. Quando não tem nada aqui embaixo, a gente acrescenta 1, tá? Então, multiplica em cruz. Aí nós vamos ter y vezes raiz de 3, que é igual a 1 raiz de 3. Perfeito. Aí, tá multiplicando a raiz de 3 aqui, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim a nossa conta, ó. Por aqui em cima não vai caber lá embaixo. Vai ficar y é igual a 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Então, esse valorzinho aqui é 1. Ótimo. Se ali vale 1, quanto que vale a letra D? Bom, a gente sabe que tudo vale 3. E esse pedacinho vale 1, a letra D vale, então, 2. Então, a minha letra D, aqui eu vou colocar aqui em cima, tá? D igual a 2. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, tá? Não é difícil, não é uma coisa complicada, mas tudo que envolve inclinação envolve esse conceito de razão trigonométrica. Bons estudos e até a nossa próxima aula.